Gileade, Ensino e Doutrina. Introdução às cartas do apóstolo Paulo a Tito. Graças a paz, meus irmãos. Meu nome é Alexandre Said e hoje daremos início à leitura da carta do apóstolo Paulo a Tito. Tito era gentio de nascimento. Ele era grego. Não há referências sobre a genealogia e pontos concretos da vida e morte de Tito. Contudo, sabemos que ele foi um dos convertidos pelo ministério de Paulo e se tornou grande amigo, companheiro e cooperador do apóstolo, que o chamava de meu verdadeiro filho na fé, conforme Tito, de 1 a 4. Capítulo 1, versículo 4. A carta de Tito não foi escrita por Tito, ao contrário dos evangelhos que iniciam o Novo Testamento e que levam os nomes dos autores nos títulos. Por exemplo, Mateus foi escrito por Mateus, Marcos foi escrito pelo discípulo de Pedro, João Marcos, Lucas foi escrito pelo médico Lucas e João foi escrito pelo apóstolo João. Destinada a Tito, a carta é de autoria do apóstolo Paulo, que a escreveu provavelmente quando se encontrava na Macedônia, pouco antes de chegar a Nicópolis, cidade da Acaia, ao sul da Grécia, por volta de 64 d.C. É possível mencionar que foi o apóstolo Paulo e Tito que anunciaram o evangelho aos moradores de Creta, uma ilha com cerca de 280 km de extensão. O nome de Tito não era citado em Atos dos Apóstolos, porém, vemos o seu nome relacionado à caminhada do apóstolo Paulo e também citado na segunda carta aos Coríntios. Assim, como as cartas do apóstolo Paulo a Timóteo, a carta do apóstolo a Tito é conhecida como epístolas pastorais. A carta do apóstolo Paulo a Tito possui apenas 3 capítulos, contendo um total de 46 versículos. A carta do apóstolo Paulo a Tito possui este resumo. Vamos lá. Saudação a Tito. Está no capítulo 1, do versículo de 1 a 4. Orientações de Paulo quanto à reforma da igreja. Liderança espiritual qualificada e madura. Está no capítulo 1, dos versículos 5 a 9. Como lidar com os judaizantes e heréticos. Está no capítulo 1, do versículo 10 a 16. Orientações quanto à pregação expositiva da palavra. Sobre a responsabilidade moral dos cristãos. Capítulo 2, versículo de 1 a 10. Para homens e mulheres idosas na igreja. Capítulo 2, versículo de 2 a 5. Para os jovens da igreja. 2, 6 a 8. Para os escravos e trabalhadores. Capítulo 2, 9 e 10. E correlação entre salvação e atitude ética. 2, 11 a 15. Orientações finais sobre a atitude cristã no mundo. Obrigações civis e sociais dos cristãos. Capítulo 3, de 1 a 15. Qualquer pecador pode ser salvo em Cristo. Capítulo 3, 3 a 7. Pregar o evangelho sem legalismo e rixas. 3, 8 a 11. E pedidos, saudações finais e bênção apostólica. Capítulo 3, 12 a 15. Tito foi discipulado pelo apóstolo Paulo e alvo de uma das suas epístolas pastorais. Nisso vemos a importância do método infalível ensinado por Jesus em seu ministério, o discipulado. Use desses exemplos e faça discípulos você também. Amém, meus irmãos? Tenha uma boa leitura, que esse vídeo, sem o Espírito Santo, venha ministrar sobre a vida de vocês. Amém?